No vídeo de hoje vamos falar das últimas novidades do Corinthians após o clássico. O Cereto traz informações importantes sobre o Timão depois da vitória contra o Santos. E tem bomba, o filho do Fagner acertou com o Cruzeiro. Vitória importantíssima do Corinthians contra o Santos, porque deixa o Corinthians líder absoluto, cada vez mais líder absoluto na tabela de classificação. Que o Corinthians liberou o Henrique Lemos, filho do lateral direito Fagner, para o Cruzeiro. Além disso, o pessoal da Energia 97 debate os pontos positivos e negativos da atuação do Corinthians e da arbitragem. Na boa, aquele lance também, que o zagueiro do Santos, o tal do Zé Ivaldo, dá um tapa na cara do Garro, aquilo ali é lance, no mínimo pra segundo cartão amarelo. Foi na Óbvio cara? Que foi. Porra, não foi? Você tá de brincadeira, Quintino. Óbvio que foi. Ô, Quintino. E tem mais, jogadores do elenco reclamam bastante sobre a qualidade do gramado da Neoquímica Arena. Bora entender tudo isso. O Santos. Vitória importantíssima do Corinthians contra o Santos, porque deixa o Corinthians líder absoluto, cada vez mais líder absoluto na tabela de classificação. Aliás, o Corinthians é o seguinte, o Corinthians pode garantir a melhor campanha da fase de grupos da tabela de classificação do Campeonato Paulista, da fase de classificação do Campeonato Paulista, se ele vencer a Portuguesa no próximo sábado no Pacaembu e se o São Bernardo não vencer o Guarani no dia seguinte. O São Bernardo joga contra o Guarani no domingo e o Corinthians joga contra a Portuguesa no sábado. O Corinthians tem 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. O empate do Corinthians contra a equipe do Palmeiras, a derrota do Corinthians para o São Paulo. São 8 vitórias. Soma 25 pontos, tem um aproveitamento de 83% nesta primeira etapa do Campeonato Paulista. Então, se vencer a Portuguesa, o Corinthians vai chegar a 28 pontos e apenas poderá ter a pontuação igualada pelo São Bernardo, que tem 19 pontos ganhos, com 3 partidas a serem disputadas. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a mais dentro do Campeonato Paulista. Ele antecipou aquele jogo contra o Novo Horizontino. Então o Corinthians ainda vai jogar contra a Portuguesa e vai jogar contra o Guarani. São os 2 jogos que restam para o Corinthians dentro do Campeonato Paulista. Por que isso é importante? Porque pelo regulamento do Campeonato Paulista, os jogos da fase de quartas de final e semifinal são disputados em jogo único. Apenas a final do campeonato será partida de ida e volta. E o critério para definir o mandante do confronto é justamente a classificação geral do campeonato. Então, se o Corinthians for o líder da classificação geral do campeonato, ele tem tudo para jogar na Neoquímica Arena o jogo de fase de quartas de final contra o Mirassol, né? Isso aí é quase que certo que ele vai jogar contra o Mirassol, porque o Mirassol não vai conseguir ultrapassar o Corinthians na tabela de classificação. Então o jogo contra o Mirassol na fase de quartas de final vai ser na Neoquímica Arena. Aí ele vai jogar a semifinal, se ele passar do Mirassol, provavelmente também na Neoquímica Arena. E passando a semifinal, ele provavelmente vai jogar a segunda final do Campeonato Paulista também na Neoquímica Arena, onde ele voltou a ter um desempenho absurdo. O Corinthians está com uma sequência absurda de vitórias dentro da Neoquímica Arena. Então, é isso. Por isso, o Corinthians precisa vencer a Portuguesa no próximo sábado. Embora, no próximo sábado, provavelmente, o Corinthians deva escalar um time reserva para jogar contra a Portuguesa. Por quê? Porque o objetivo principal do Corinthians é o jogo da quarta-feira que vem contra a Universidade Central da Venezuela pela Taça Libertadores da América. E para esse compromisso, o Corinthians já fez um plano para ter o Breno Bidon na Venezuela na estreia da Libertadores. Tanto o Breno Bidon quanto o Felipe Longo, né, que é o goleiro, estão disputando o Sul-Americano Sub-20 lá na Venezuela. E eles disputam o Sul-Americano Sub-20 até o dia 16. A ideia é o seguinte: eles vão permanecer na Venezuela e vão esperar o Corinthians. Então eles não voltam para o Brasil, né?
Os 2 jogadores que estão na Venezuela com a seleção brasileira sub-20 vão permanecer na Venezuela e não voltam para o Brasil. E o Bidon terminou o Campeonato Brasileiro como titular absoluto do Corinthians. Né? Resta saber se para o jogo contra a equipe da Universidade Central da Venezuela, se ele também será titular do Corinthians, né? Se ele será titular do Corinthians, resta saber. Quase que eu espirrei aqui, né? Quase que eu soltei um espirro, mas consegui segurar o espirro aqui por educação. De qualquer maneira, o Breno Bidon, ele vai jogar, vai estar à disposição do Corinthians na partida de quarta-feira contra a Universidade Central da Bolívia. Ele é um jogo, Universidade Central da Venezuela, ele é um jogador importante para o Corinthians, é um jogador que foi titular do Corinthians durante muito tempo. Se não for o titular já para esta quarta-feira, porque ele não vem jogando, né? Certamente ele será titular na sequência do campeonato. Mas ele é um jogador muito importante e vai estar à disposição do Corinthians para este compromisso. O Corinthians joga quarta-feira e depois joga do dia 26 o jogo da volta na Neoquímica Arena. São os 2 jogos contra a equipe do Central, da Universidade Central da Venezuela. E quero dizer para vocês também o seguinte, que o Corinthians liberou o Henrique Lemos, filho do lateral direito Fagner, para o Cruzeiro. A negociação foi confirmada pelo Claudinei Alves e pelo Alex Brasil, que são diretores da base do Corinthians. Aos 14 anos, o jogador vai de graça para o Cruzeiro. O Corinthians vai ter 50% de uma futura negociação. O Fagner foi para o Cruzeiro, o garoto estava jogando no Corinthians, não tinha muito sentido o Henrique continuar no Corinthians se o pai dele já tinha ido para o Cruzeiro, né? Não fazia muito sentido isso. Dizem que é muito bom de bola, né? Uma grata surpresa, uma grande revelação, uma grande promessa do futebol das categorias de base, mas o Corinthians acaba perdendo o jogador porque o Fagner foi jogar no Cruzeiro e o Corinthians também está perdendo o filho do Fagner, que também vai jogar no Cruzeiro, que tenha sorte, que tenha sucesso, está escolhendo o caminho. Ninguém pode cercear o direito de ninguém trabalhar. Esta é que é a verdade. Galera, essa situação do filho do Fagner pode trazer aí alguns impactos, até porque o jogador ainda continua sendo do Corinthians. Mas a gente vai discutir mais desse assunto daqui a pouco. Agora a gente vai ver o pessoal da Energia 97 analisando a vitória contra o Santos. Então aí é o que aconteceu na partida ontem. O Corinthians, ele começou de uma maneira surpreendentemente dentro de casa, Lelê, desagradando. O Corinthians, durante praticamente os 15 primeiros minutos, aí ele não teve a postura que a gente esperava que tivesse. Foi um time aí apático, deu a bola para o Santos e realmente estava uma situação ali insustentável, cara. Tava realmente ali um time muito apático, deixando o Santos jogar e assistindo o adversário dentro da arena tomar conta do jogo. Quando o Corinthians começou a melhorar na partida, quando o Corinthians começou a colocar a bola no chão, o start para isso foi aquela cobrança de falta do Garro, uns acho que 16 minutos, 17 minutos, que o Brasão defendeu. Dali em diante, o Corinthians ele começou a ter mais confiança no jogo. Tanto que o primeiro gol foi uma jogada do Martínez pela direita, ele cruza e o Yuri Alberto faz 1-0. E aí o Santos entra em parafuso. Aí o que era um time meio que desorganizado no começo do jogo e dando a bola para o adversário, começa a ser o time protagonista dentro da arena, que já era para ser a postura desde sempre. Agora, com relação aí ao que o Corinthians apresentou, inclusive o segundo gol, cara, vou falar para vocês, mano. Vocês têm hoje a possibilidade de ver um time europeu jogando na América do Sul. O que aconteceu ali, Vieira, aí, o passe do Garro, tá fazendo. o passe do Garro no peito do Depay, e o passe foi um negócio de cinema. A matada na caixa do Depay e o passe pro Yuri Alberto foi um negócio absurdo. Foi um negócio absurdo. Cara, coisa golaço. que você vê em Champions League. É coisa que você vê em Champions League. Então, cara, 2-0 Corinthians, ok. Quando volta pro segundo tempo, Lelê, na boa, pra mim,
Foi uma situação que o Corinthians, ele muitas vezes ele senta no resultado, e isso é perigoso. Foi assim contra o Noroeste, dentro da própria arena, que o Corinthians está ganhando 2-0, tomou aquele gol no finalzinho, também foi um salseiro. O Santos não é que ele encurralou o Corinthians, o Santos estava jogando nada, o Santos achou um gol. Uma jogada individual do Soteldo, para mim falha de novo do André Ramalho, que não sobe ali junto com o Guilherme. O Alex Santana não sobe um gilete do chão, porque tá mais pesado do que um caminhão carregado indo pro Porto. E o Santos faz aquele gol, mas fora isso, não foi um time que empurrou o Corinthians para o campo de defesa, pressionou, não foi. É a primeira vitória do Corinthians em clássicos no ano e mantendo aí o 100% dentro da Neoquímica Arena. Poderia ter sido melhor, Lelê, poderia ter sido melhor. Eu não vou falar que o Corinthians jogou o fino da bola, porque também não jogou. Porém, o Corinthians foi muito prejudicado em 2 lances pela tal da Edna lá. Primeiro tempo aí, teve um pênalti que pra mim foi absurdo não marcar aquele pênalti. Pra mim é pênalti claro. Até o Quintino achou pênalti. Mas mas também achei falta do Memphis Depay no canto. Ali é corpo. Ele não fez... Alguém chamou no estúdio? Desculpa. Não, eu só falei que pra mim aquilo foi falta. Ele mete o bração aqui do lado. Exato. Eu achei que na jogada com o Pituca, tanto que o próprio jogador do Santos não reclama daquele lance, eu achei que foi ombro com ombro. Não foi um ombro nas costas ali, mas enfim, é questão de interpretação. Mas o pênalti não ser avaliado pelo VAR, pra mim é uma afronta. E, cara, na boa, aquele lance também, que o zagueiro do Santos, o tal do Zé Ivaldo, dá um tapa na cara do Garro, aquilo ali é lance, no mínimo pra segundo cartão amarelo. Foi na Óbvio cara? Que foi. Porra, não foi? Você tá de brincadeira, Quintino. Óbvio que foi. Ô, Quintino, tem uma imagem fechada que mostra nitidamente ele metendo tapa na cara do Garro. É lance pra, no mínimo, segundo amarelo e ele já tinha amarelo. Mas pra mim, aquilo ali é expulsão direta. Assim como tem o lateral também, que deu uma porrada e já meteu a mão na cabeça. O Mateuzinho. Tinha que ser expulso e a tal da Edna também não deu. Mas é que tá, o Mateuzinho, ele não agrediu. A questão do Zé Ivaldo é agressão. É lance que caberia sim, é o auxílio do VAR. O VAR ele não pode chamar a árbitra pra dar segundo cartão amarelo. Mas o VAR pode chamar a árbitra para dar vermelho direto. E pra mim, aquele lance, desculpa, é lance de expulsão direta. E mesmo que a Edna fosse no VAR e falasse, não acho que é lance pra vermelho direto, ela obrigatoriamente, se ela visse aquele lance, ela daria outro cartão pro Zé Ivaldo, que no caso aí colocaria ele na rua do mesmo jeito. Então pra mim, a tal da Edna prejudicou e muito o Corinthians. Era pra ser 3-1 pro Timão, fato. Boa análise da galera da Energia 97, mas agora vamos para um assunto que pegou muita gente de surpresa, a saída do filho do Fagner, que levanta um questionamento, será que isso pode atrapalhar e abalar a relação do lateral com o Corinthians? E além disso, muitos jogadores têm reclamado do estado do gramado da Neoquímica Arena, algo que foi referência no Brasil, agora virou motivo de insatisfação. O que está acontecendo? Vou trazer minha visão sobre isso agora. Bora continuar corintiando as informações do Corinthians. Vou comentar um pouquinho sobre essa situação que bombou agora, né? Que bombou no dia de hoje, que foi essa situação do filho do Fagner. O Chicão estava em entrevista lá pro Meu Timão, junto com o coordenador da base do Corinthians, e informou que o filho do Fagner já não é mais jogador da base do Corinthians, foi liberado para jogar no Cruzeiro. Disse ele, né? Eu estava vendo um trecho da entrevista deles lá, que foi questão mesmo do Fagner, né, pedindo pro Corinthians a liberação do garoto, e o Corinthians entendendo que por ser o pai do garoto e por estar em outro estado agora, caso fosse entrado na justiça, o Corinthians acabaria perdendo e o menino iria de qualquer forma para lá. O Corinthians preferiu ficar com 50% de uma possível venda do garoto. Porém, é aquilo, né? É um contrato ainda de base e quando isso for alternado, o Corinthians provavelmente deve perder esses direitos sobre o menino. Então, é complicado, uma situação bem chata e complicada. Vou ler um pouquinho aqui da matéria, né? Que foi pelo Meu Timão mesmo que eles deram entrevista. Vou falar aqui um pouquinho do que eles falaram. E bora lá. O Corinthians liberou o Henrique, né, Lemos, filho do lateral Fagner, para o Cruzeiro. A negociação foi confirmada pelo Claudinei Alves e Alex Brasil, diretores da base do clube do Parque São Jorge, em entrevista ao Meu Timão nessa quinta-feira. Aos 14 anos, Henrique vai de graça ao time mineiro e... Deixa eu só travar aqui isso aqui, galera, que tá atrapalhando aqui, eu leio. Bom, beleza. Então,
ele vai de graça aí pro Clube Mineiro. Pelo que os dois falaram, não teve como o Corinthians garantir nenhum valor sobre a ida do menino para lá. Então o Cruzeiro levou aí o Fagner sem pagar nada e pagando metade do salário, e tá levando o filho do Fagner de bônus de graça. E aí o Corinthians ficou só com essa situação de uma futura venda 50%. A diretoria do Corinthians não pôde evitar a saída do Henrique, que rescindiu seu contrato antes, válido até agosto de 2027. Ele estava sob contrato ainda, hein? A decisão foi tomada pelos pais do atleta, uma vez que, segundo as regras para jogadores menores de idade, o contrato pode ser rompido a pedido da família. Então foi o Fagner aí que tirou o filho do Parque São Jorge. Quem quis levar o garoto por lá, e é o Claudinei Alves falando, né? Abre aspas para ele. Quem quis levar o garoto para lá foram os pais, juridicamente falando, você não é amparado por nada, comentou o Claudinei Alves. O menino é menor de idade e qualquer juiz poderia afirmar que ele precisa acompanhar a sua família. O Corinthians estava seguro contratualmente em relação ao atleta, mas a situação envolve outras questões, principalmente as familiares, por isso foi feito esse acordo, mas não há nenhuma garantia quanto aos 50%. Essa questão da ética é complicada, completou o Alex Brasil. Henrique Lemos, considerado uma das grandes promessas, né, do Corinthians na base, atuando aí pelo Sub-14, agora é jogador do Cruzeiro. Bem parecidão com o Fagner. Galera, situação tanto quanto chata, né, mas nesse caso aí, não, realmente, pelo que deu para entender, do que eu vi da entrevista deles, pela questão da lei que envolve tudo isso, realmente não tinha o que o Corinthians fazer e o garoto foi para lá a pedido dos pais. E para terminar, vou falar de uma outra matéria aqui, que ontem, depois do jogo, o Hugo Souza, o André Ramalho também, questionaram, né, criticaram aí um pouquinho da questão da arena. Eu já falava da questão do gramado da arena há algum tempo. Aqui vai aparecer pouco, mas dá para ver bem aqui. Acho que o Corinthians que esse dia estava até tentando fazer algum trabalho aí de melhoria na parte da pequena área, né, que é onde está com mais dificuldade o gramado. As duas realmente não estão legais. O restante do gramado parece até mais ou menos ok. As laterais também não estão muito legais. E isso depois daquele jogo da NFL. Eu até fiz vídeo aqui para vocês falando da matéria a respeito disso, sobre o quanto que o gramado foi castigado ali para o jogo da NFL, um jogo diferente, foram feitas marcações no gramado, uma série de coisas e um tipo de jogo diferente também, que acabou machucando o gramado. Os jogadores que eu me lembro até reclamaram do gramado, mas enfim, acabaram desgastando muito o gramado do Corinthians. E assim, o gramado do Corinthians tem uma série de questões, né? A grama, ela é diferente, ela é importada dos Estados Unidos, tem um sistema embaixo do gramado de resfriamento, porque a grama tem que se manter a uma temperatura não muito quente. Eu acho que também a situação toda dos dias de calor em janeiro, principalmente aqui no Brasil, que tem feito muito calor, castiga bastante essa situação do gramado do Corinthians, porque tem essa questão, apesar de ter aí esse sistema aí no gramado para resfriamento. Acredito que deve levar um tempo para poder reestabelecer a área e o gramado de forma geral, mas foi alvo aí de críticas dos jogadores do Corinthians. Então vou ler aqui um pouquinho do que foi falado. O zagueiro André Ramalho se manifestou. Ranielli também observou a superfície do campo não está no padrão que costuma se apresentar. Aí, frase aqui do Ranielli: sem dúvidas está abaixo em relação ao ano passado. Falamos isso tem alguns jogos. Às vezes, quando conduzimos a bola, damos um tapa e ela desliza normal. Depois a bola bate em um lugar sem grama e acaba quicando, bate na canela e a condução é esticada. Para um time com tantos jogadores técnicos como Garro, Memphis, Yuri, Coronado, Carrilho, ter um campo em perfeitas condições é muito importante, nos dá vantagem. Esperamos que possa corrigir para desempenharmos um bom futebol, pontuou. O zagueiro André Ramalho também se manifestou falando sobre a bola e o gramado, né? Aí abre aspas para o André Ramalho:
a gente tinha percebido desde o começo do ano. É muito estranha a maneira com a bola quicava e corria, principalmente na bola aérea, quando baixava muito rápido. Em alguns momentos achei que era bem estranha. Hoje também posso falar a respeito do nosso campo. Não achei que estava de boa qualidade. Acho que atrapalhou em muitos momentos. A bola quicou demais. Todos tiveram essa impressão. Tanto o campo quanto a bola tem coisas para melhorar, apontou o defensor. Hugo Souza também falou dessa situação, desses problemas envolvendo o gramado. Abre aspas para ele: o jogo poderia ter sido melhor, até por alguns aspectos. Nosso campo ainda não está na melhor condição. Eu acho que pode melhorar e vai melhorar, porque sempre foi referência no Brasil inteiro, melhor gramado e tudo mais. Hoje talvez não seja, isso atrapalha um pouco a qualidade do nosso jogo. A bola é horrível, desculpa a expressão, mas é horrível. Porém, a gente vai se adaptando a essas coisas para que a gente possa desempenhar o nosso melhor futebol. Então, uma reclamação aí de certa forma generalizada. Agora deixa eu ver aqui essa questão da reportagem, né? A reportagem aqui entrevista o presidente Augusto Melo, abordou as condições do gramado da Neoquímica Arena. Então, o que o Augusto falou, né, dessa situação, informando que o mesmo está passando por um processo de reforma, segundo sua justificativa, que tem uma imagem bem legal, né, da situação triste que está ali, principalmente nas áreas do gol. Voltando aqui, o mandatário comentou aí, né, segundo sua justificativa, a intenção é a utilização do estádio, que está recebendo jogos a cada 2 dias praticamente, tem exigido um esforço contínuo para manter a qualidade da superfície, o que impacta a experiência em campo. Apesar das condições desfavoráveis, a Neoquímica Arena segue sendo uma arma corintiana contra os seus adversários, e os números provam isso. O Timão não perde no estádio desde o dia 20 de agosto do ano passado, mas precisa resolver realmente essa questão do gramado. Tá chato, e é o que eu falo, desde a época eu falei bastante, bati bastante nesse ponto quando foi feito o jogo da NFL. Não sei se foi pensado de jeito certo, foi uma coisa que foi fechada pela antiga gestão, né? Bem na virada do ano da saída do Duílio ali, já estava fechado esse contrato, já ia ter esse jogo que aconteceu no final do ano passado, e enfim, o Augusto não tinha o que fazer nessa condição, tinha que ter o jogo. O Augusto também achou interessante por causa da questão de mídia. Enfim, teve suas partes sim interessantes, mas que prejudicou demais o gramado, e que desde lá eu venho sentindo que o gramado não se recuperou bem. Tá aí a prova. A gente via aí alguns desgastes logo depois dessa situação Pera aí, galera, rapidinho, deixa eu só parar aqui. Não coloquei no mudo, me atrapalhou. Então, desde ali dessa situação de quando teve o problema que teve o jogo da NFL, causou que acabou realmente agredindo muito a situação do gramado, e a gente espera que o Corinthians consiga resolver isso o mais rápido possível. Aí só fica aquela questão, né? Com tanto jogo, quando que vai conseguir parar para poder realmente estabilizar a questão da grama? Na minha concepção, só no meio do ano, quando vai ter o Super Mundial e vai ficar um tempo sem jogos, e aí talvez o Corinthians consiga recuperar a grama. É até uma época melhor para fazer isso, que é meio de ano, é mais frio, combina mais com o gramado do Corinthians. Então, mais alguma coisa vai ter que ser feita em relação para pelo menos dar uma melhorada até poder parar no meio do ano e conseguir fazer essas alterações. Beleza, galera? E aí, fiel, o que vocês acham de tudo isso? O que pode estar acontecendo com o gramado da Arena? E essa saída do filho do Fagner, será que influencia algo no futuro do lateral? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque amanhã tem mais novidades do nosso timão. Tamo junto, valeu e vai Corinthians!